A NT Project Shop é uma loja que vende produtos Nintendo e eles importam por um preço muito baixo. Se você estava procurando uma loja de confiança de alguém que já vem da comunidade Nintendo e que tenha as principais mídias físicas do Nintendo Switch, o console, o Nintendo Switch OLED, edições especiais do videogame, amiibos e aquelas mídias físicas raras, dá uma olhada na NT Project Shop, eu vou deixar os links aqui na descrição. Essa é a loja do Bruno, do canal NT Project, então é uma pessoa já pública, já conhecida pela comunidade, que você pode confiar. E no grupo do WhatsApp da loja, as pessoas ainda trocam bastante ideia ali, acompanhando desde o início da importação até ele chegar na casa das pessoas. O que é bem legal também para você conhecer o processo e para você ter a confiança de como tudo está acontecendo. Eu recomendo em especial seguirem a página do Instagram da NT Project Shop, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá tem todos os links dos produtos ali na bio. Tem o grupo de WhatsApp também. Tem a loja no Mercado Shop, onde tem todos os produtos e você consegue comprar, inclusive com segurança no Mercado Livre, inclusive com segurança com o Mercado Pago e muito mais, tá bom? Se você buscava uma loja um pouco de menor escala, não uma loja gigantesca e sim uma coisa um pouco mais familiar, dá uma olhada na NT Project Shop, o link deles está aqui na descrição, preços mais baixos e o Brunão é de confiança. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, mas talvez não o Coelho tão animado de sempre, né? Ok, eu ainda tô bastante animado, como vocês conhecem, tá tudo bem, mas é que eu decidi fazer um vídeo sobre um assunto que, cara, sinceramente, ele já me causou bastante dor de cabeça no passado. Vocês devem se lembrar do nosso vídeo aqui no canal, o futuro das third parties do Nintendo Switch. Na capa tá escrito assim, duras verdades, que era um vídeo onde eu reclamava um pouco sobre o apoio third party pro Nintendo Switch, e eu fui bastante criticado na época e bastante distorcido também. Tem uma galera que ficou tão brava de eu falar mal da Nintendo, que entrou numa pira que distorceu muita coisa do que realmente está sendo dito no vídeo, mas muita coisa de fato eu tava errado mesmo. Só que o cerne da mensagem daquele vídeo, que era a mensagem de que, cara, os fãs de Nintendo continuam sendo tratados como consumidores de segunda categoria para muitas grandes publicadoras, ainda é verdade e me incomoda profundamente até hoje, mano. Então eu achei que hoje, 5 anos depois, isso já teria mudado, né? Mas rolou de novo recentemente, continua rolando, e eu ainda suspeito que vai continuar rolando. E eu sei que vocês também gostam quando eu falo um pouco mais sério de assuntos aqui no vídeo, é uma coisa um pouco diferente e também assuntos polêmicos, sim, mas a gente gosta e fala tão bem de tudo que tá saindo de bom aqui no canal. 90% dos vídeos são falando sobre os lançamentos, sobre tudo isso que tá chegando e que tecnicamente contradiz aquilo que eu disse lá atrás, que é bom a gente parar e olhar um pouquinho e falar sobre essa pequena parte daquilo que tá me irritando, que são as versões de Nintendo Switch de jogos lançados, ou jogos anunciados propositalmente atrasados pro Nintendo Switch, ou jogos que, cara, tu sabe que ele vai vir pro Nintendo Switch, tipo, tá na cara, mas mesmo assim eles são anunciados depois, ou eles são portes de versões atrasadas, ou jogos que, tipo, como assim? Mano, como assim? Essa publisher não se esforçou de trazer isso pro Nintendo Switch ainda, que obviamente ia dar certo. Vocês sabem, eu sempre falo isso, por exemplo, de Call of Duty. Mano, pelo amor de Deus, 5 anos de videogame, a gente tá no 6º ano do console já, e não tem um Call of Duty ainda. A versão porca lá, de FIFA no Nintendo Switch, que antes eles davam a desculpa de que a Frostbite Engine, ela não tava portada pro Nintendo Switch, mas essa desculpa já é esfarrapada, porque eles portaram essa engine quando eles fizeram o Plants vs Zombies Battle for Neighborville, que inclusive roda muito bem no Nintendo Switch, tá? E ainda a FIFA continua vindo capado, é o mesmo FIFA, cara, desde o que? 2018? 2019, sei lá? Só troca a roupa das pessoas e é vendida full price, tipo, é ridículo, mano. E, caraca, 5 anos depois, essas duras verdades continuam acontecendo, cara, e por que isso me irrita tanto? Ah, é só videogame, mano, mas a gente se importa com essas paradas, então eu vou dar um pouco de contexto pra vocês. Dito isso, galera, agradeço se já no início do vídeo vocês puderem deixar um like aqui no vídeo, pra dar uma força aqui no algoritmo, inscrever-se aqui no canal Coelho no Japão, pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, pra gente falar das coisas boas e pra, pô, mano, fazer as críticas, seja a Nintendo ou, no caso, seja as empresas que produzem jogos pra Nintendo aqui, um pouco pra Nintendo também, mas eu vou chegar nesse assunto. E ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem. O YouTube, ele costuma recomendar os vídeos das séries que vocês já estão acostumados, né? Coelho News, os lançamentos e promoções, mas de vídeos que a gente foge um pouco do assunto das séries certinhas de cada dia da semana, ele não notifica muito, então ativa o sininho de notificações se você não quiser perder vídeos como esse. E eu quero começar falando da história do apoio third party no Nintendo Switch.
Pra quem não sabe, third parties são as empresas que não são a Nintendo, mas que produzem jogos pro Nintendo Switch, né? Os terceiros. E olha só, o meu canal, ele começou exatamente com o Nintendo Switch, né? Eu comecei a mostrar as coisas da minha vida no Japão, e aí o Nintendo Switch lançou, e eu sou apaixonado por Nintendo desde que eu me entendo por gente, então eu comecei a falar bastante sobre isso, é um assunto que me interessa, e muita gente começou a querer falar mais sobre isso comigo. Enfim, começou assim o meu canal. Eu tô aqui no YouTube falando de Nintendo Switch desde o início dele, cara, desde o primeiro evento de revelação do Nintendo Switch pro público no Japão. E nesse tempo, muita coisa de fato mudou, cara. Naquela época, a Nintendo ela tava muito desacreditada por causa do Wii U e porque a venda dos consoles de mesa da Nintendo só vinha decaindo ao longo do tempo. E hoje em dia, literalmente, o Nintendo Switch tá no topo do mundo, cara. Mas um dos grandes pontos que as pessoas ainda têm como argumento principal pra, tipo, dizer que não quero priorizar o Nintendo Switch como um console primário, assim, é porque o Nintendo Switch ainda tem uma falta do completo apoio de third parties no console. Por exemplo, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, eles anunciaram o Kingdom Hearts 4. Caraca, certeza que o Kingdom Hearts 4 você vai conseguir jogar no videogame que você tiver aí, exceto se o seu videogame principal for o Nintendo Switch, porque apesar deles não terem anunciado plataformas, mano, a gente sabe como é que são as coisas, né? Ou seja, o que eu tô dizendo aqui é que mesmo hoje, 5 anos depois, essas franquias tão gigantescas, principalmente, cara, que combinam tanto com a Nintendo, a gente ainda não tem certeza quando esses jogos são anunciados, se eles vão vir de fato pro Nintendo Switch, porque não são todos os jogos multiplataforma, principalmente os jogos super produção, os jogos AAA, né, que chegam ao console da Nintendo. Tem muitos que chegam mesmo, isso mudou da água pro vinho, mas a gente ainda sabe, como eu falei lá naquele vídeo de Duras Verdades, que as grandes produções vão continuar uma incógnita e muitas vezes fora do Nintendo Switch. E, mano, não existe mais desculpa pra dizer que o videogame não roda, que é impossível. Eu não vou citar aqui de novo as 500 milhões de exemplos de jogos impossíveis no Nintendo Switch que rodam. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, de jogos que eram ditos impossíveis pro Nintendo Switch, estão aí, rodando, tá? E esse, olha que esse vídeo já tá desatualizado, super antigo. Mas cara, o que eu quero dizer é, apoio third party foi uma das coisas que mais mudou ao longo da vida do Nintendo Switch. Porque quando o Nintendo Switch chegou, nossa, esse apoio era tipo 10 vezes pior, porque praticamente as empresas ainda estavam desacreditadas, sabe? Elas não queriam saber tanto assim do Nintendo Switch, ou tinham medo de investir muito nele por causa do histórico do Wii U e do final da vida do Wii, que não tiveram tantos third parties assim mais, ou pelo menos os jogos multiplataforma saindo pros consoles e vendendo bem, né? Só que aí, meu amigo, o Nintendo Switch explodiu em vendas. Era tipo, uma coisa inacreditável, continua sendo. E pra surpresa dessas empresas, das third parties, os jogos third parties do Nintendo Switch, os, entre aspas aqui, poucos que tinham naquela época, começaram a vender muito bem também. Tem muitas notícias de empresas third party felizes com a performance dos seus jogos no Nintendo Switch. E aí foi uma loucura de várias empresas começando a correr atrás de portar jogos antigos deles, que fizeram sucesso no passado, pro Nintendo Switch, o que eu acho excelente, inclusive eu apoio muito isso, eu falo isso naquele vídeo, e também de empresas anunciando jogos que ainda viriam no futuro, né, e que teriam também uma versão pro Nintendo Switch no ano seguinte, para dar tempo de fazer a versão do Switch, e assim continuaram o futuro que parecia ser muito mais promissor do que eu achei que seria naquele vídeo que eu falei, né. E assim, galera, eu comecei o canal na era do Nintendo Switch, mas eu tô com a Nintendo já tá há muito tempo, né, desde que eu conheço, desde o início, desde o Nintendinho, e eu vivi essa época de quase apoio nenhum third party da Nintendo. Tipo, a comunidade nintendista ficou muito feliz com cada jogo atrasado chegando pro Nintendo Switch, cada port de PlayStation 3 chegando pro Nintendo Switch. Eu fiquei muito feliz com isso, porque ali a gente tava vendo uma área absurdamente carente de apoio nos consoles da Nintendo se desenvolvendo, tá ligado? E eu ainda fico feliz com isso porque tem muito jogo bom, cara. Só que aí, num segundo momento, já começou uma prática que essa parte me irrita bastante. É uma prática muito zoada, que era tipo assim, a empresa pensava, né, entre aspas, se vocês querem o nosso jogo novo sendo lançado no Nintendo Switch, então compre essa coletânea aqui de jogos velhos e se vender bem, aí a gente lança o nosso novo lançamento que tá nos outros consoles. Cara, muita empresa fez isso e muitas fizeram isso mais de uma vez, cara. Ao longo dos 5 anos aqui do canal, eu reclamei sobre isso várias vezes, sabe? E essa é uma das duras verdades que continuam acontecendo. Embora a gente entendia que as third parties ali, no começo do console, elas precisavam ter uma segurança na plataforma, de que não ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no Wii U, de que seus jogos iam vender, é fogo, porque pra você ganhar, entre aspas, um jogo novo, né? Com aspas, porque a gente tem que comprar esse jogo, né? O público do Nintendo Switch tinha que se mobilizar pra comprar um jogo velho, entre aspas,
aspas, assim. É um jogo velho mesmo, mano. Pra comprar aquele jogo antigo, por mais bom que ele fosse, um jogo que talvez a empresa soubesse que talvez não tinha tanto apelo assim, porque já é mais antigo, principalmente com a versão nova desse jogo no mercado, e aí ele jogava essa carta aí, ó, se vocês quiserem um jogo novo, compra o antigo pra gente saber que existe esse público no Nintendo Switch, entendeu? Porque existe essa lenda de que público Nintendo não compra jogos third party, só compra jogos de Nintendo. Isso é fake, mano, isso já tá mais que provado que é fake. Mas desenvolvedor também é gente e também acredita nessas baboseiras, mano. E no fim, o tal jogo de teste acabava vendendo bem, e aí eles anunciavam o tal jogo novo, atrasado, mas novamente, naquele momento, era uma comemoração muito importante pra cada anúncio, sabe? Então a gente ficava feliz e aí comprava o jogo novo também. Só que aí essa prática ao longo dos anos foi se intensificando, que mais empresas começaram a perceber que elas podiam fazer isso. Pô, bora lançar esse jogo antigo aqui, aí a gente ganha uma grana aqui e a gente financia o próximo jogo também. A gente sai ganhando e as pessoas ainda estão comemorando. E aí a gente ficou tipo assim, a gente como comunidade, mano, e aí? Em quantos testes o Nintendo Switch precisa passar? Tá ligado? E já nesse momento começou a ter isso de anunciarem um jogo novo de uma franquia para todas as plataformas e o Nintendo Switch, olha, se comprarem esse jogo, a gente faz um port pro Nintendo Switch também, beleza? Só que aí já era um ponto onde claramente não tinha teste, a gente não tá mais no começo da vida do Nintendo Switch. Ele já é o console mais vendido todas as semanas no mundo inteiro. A gente não tá falando de um jogo no começo do console que o jogo já tá pronto e aí precisam começar a fazer uma versão do Nintendo Switch do zero. É um jogo que começou a ser desenvolvido já quando o Nintendo Switch já estava no mercado, sabe? Então já dava pra eles terem colocado a versão do Nintendo Switch junto, né? Cara, é um jogo AAA, um projeto multimilionário, multibilionário às vezes. Tá, bilionário já é demais. Naquela época, lá no início da vida do Nintendo Switch, a gente até entendia que jogo atrasado vinha porque realmente, né, jogos ali começaram a ser desenvolvidos em 2018 ou que começaram a ser desenvolvidos antes do sucesso do Nintendo Switch, não tinha como lançar simultaneamente pro console. Eles ainda duvidavam da plataforma. Mas em 2020... mano, o Nintendo, tipo, não faz sentido. Pelo menos hoje, essa prática de teste já tá acabando. É pouco que se ouve falar, ainda acontece, mas se ouve falar muito menos do que, tipo, há 2 anos atrás. O Nintendo Switch, ele se mostrou uma plataforma que vende jogos third parties. Pode não ser tanto quanto um Xbox ou PlayStation, mas dependendo do jogo, era uma das versões mais vendidas do Nintendo Switch, ou então a versão mais vendida que tinha do Nintendo Switch daquele jogo multiplataforma. Então, tipo, é uma modelo de negócio sustentável na maioria das vezes. Esse é o ponto que eu quero chegar. Não é tipo uma briga de quem vende mais, é só pra dizer que, tipo, todo mundo entendeu que lançar um jogo popular no Nintendo Switch, ele vai continuar sendo popular e vai vender bem. Mas os ports de jogos atrasados não param por aí. E pra quem não sabe o que é um port, é tipo um jogo que existe em outra plataforma e eles têm que fazer uma versão, portar aquele jogo pro Nintendo Switch, fazer uma versão dele pro Switch. Mas aí a gente entra na próxima parte. O que tá acontecendo? E a gente tem um cenário neste momento que é como eu expliquei pra vocês. Eles anunciam um jogo e aí você olha pra cara desse jogo e é um jogo, pô, é um jogo leve. Ele não é nenhum jogo AAA super pesadão que vai demandar um super trabalho chamando uma empresa especialista, tipo a Saber Interactive, né, que fez a versão de Nintendo Switch do The Witcher 3. Às vezes é um jogo anunciado que, tipo, é super oriental, né, bem pro público japonês, assim. É um jogo que tem a mesma cara de vários outros jogos que já estão disponíveis no Nintendo Switch. E a gente sabe que o Japão, o mercado do japonês é basicamente da Nintendo hoje em dia, né, é o que mais vende lá de longe. De longe mesmo, tá? E aí a empresa que tá fazendo esse jogo, ela tem histórico de lançar jogos pro Nintendo Switch aí. Aí você fala, beleza, então vai aparecer o logo do Nintendo Switch ali no final dessa apresentação, desse trailer, obviamente, né? Só que não, calma que eu vou explicar pra vocês. Porque daí volta todo aquele papo de é porque o Nintendo Switch não roda esse jogo, sendo que tem 300 jogos mais pesados que aquele. O público do Nintendo Switch só compra Mario, esse papinho velho, sabe? Aqueles argumentos top que a gente já tá acostumado e, tipo, só quem não entende nada do que tá falando que fala essas coisas, entendeu? E aí passam 3, 4, 5, às vezes 6 meses e tadã! A versão do Nintendo Switch é anunciada daquele jogo. Pra cima de mim, meu irmão. Quem engana quem, sabe? Por que a empresa só anunciou esse jogo meses depois dele ter sido lançado para outras versões? Eu explico por quê. Claramente, a versão do Nintendo Switch ela já estava em produção antes, né? Aliás, provavelmente em paralelo com as outras versões. Só que a gente descobriu uma coisa que estava funcionando muito bem. Olha só um adendo. Eu não tô falando de jogos que chegam depois de 2 anos pro Nintendo Switch, tipo No Man's Sky, sabe? Que é um jogo... Meu Deus, eu tô falando aqui, né, de um jogo
jogo lançado em, sei lá, novembro, e aí em fevereiro você vê que eles anunciaram uma versão para Nintendo Switch daqui a alguns meses para ser lançado. Tipo, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. O novo jogo do Demon Slayer, The Honokami Chronicles. Quando o pessoal viu aquele jogo, na hora, cara de Nintendo Switch esse jogo, certeza, vende muitos jogos de anime no Nintendo Switch, mas quando eles anunciaram, nada de versão pro Nintendo Switch. O jogo saiu em outubro e na Nintendo Direct de fevereiro, olha lá quem aparece, o Demon Slayer, o jogo que já foi lançado para os outros consoles. Pra sair quando? Em junho, agora! E aí tu vai me falar que o estúdio, né, a empresa lá, CyberConnect 2, a desenvolvedora, ou então a SEGA que tá publicando o jogo, em outubro já não tava fazendo a versão de Nintendo Switch? Olha só, outro exemplo aqui, o Dragon Ball Kakarot foi a mesma coisa, tava na cara que ele vinha pro Nintendo Switch, houve um vazamento que sem querer a Bandai Namco colocou a logo do Nintendo Switch como divulgação de uma das plataformas, quando eles postaram lá no Instagram, antes do jogo ser anunciado pro Nintendo Switch, aí eles falaram, não, foi um erro, isso aqui a gente cometeu um erro, e aí um pouquinho depois, o jogo foi anunciado pro Switch. Topíssimo, né? Topíssimo. Quer saber um caso que não precisa nem ser adivinha pra saber que vai acontecer a mesma coisa? O Multiversus, que é o mais novo Super Smash Bros. Like, né? Aqueles fighting platforms competitivos. O pessoal tá hypando demais esse jogo da Warner, né? E tem altas chances dele ser o jogo que melhor seguiu a fórmula de Super Smash Bros. Ever. O jogo é pesado? Não é pesado. O jogo é de um estilo que todos os outros jogos desse mesmo estilo estão no Nintendo Switch, porque eles sabem que o público que joga esse tipo de jogo tá no Nintendo Switch e é o público de Smash? Alguém consegue olhar pra esse jogo e não pensar que ele é a cara do Nintendo Switch? Não. Aí o Pedroca, aqui da equipe Coelho no Japão, tá super acompanhando esse jogo de perto, ele gosta muito de jogos de luta, etc. E ele conseguiu perguntar pro diretor do jogo, cadê a versão do Nintendo Switch? Informação exclusiva aqui pra vocês, tá? Ele respondeu pro Pedroca, a gente quer lançar pra tudo que é plataforma, mas é o nosso primeiro jogo e nos foi dado um orçamento limitado, então tivemos que focar esse recurso no desenvolvimento do jogo. Da parte da desenvolvedora, realmente, a gente entende, mas Warner, pô, libera essa verba extra aí, né, mano? Não é como se vocês fossem novos do Nintendo Switch, vários outros jogos de vocês vendem bem no Switch. Mas, não, os caras vão deixar pra lançar essa versão do Switch atrasado. Por quê? Por que tá acontecendo isso? O que acontece? Agora a gente entra em qual que é o real problema. Uma coisa é a empresa fazer igual, tipo Doom Eternal, né, que saiu atrasado, mas ele foi anunciado para o Nintendo Switch desde o início, né, para uma produção desenvolvida em conjunto com as outras plataformas. Mas aí a Bethesda falou, ó, pessoal, a gente vai precisar de mais tempo para a versão do Nintendo Switch, porque olha só o tipo inacreditavelmente incrível que é esse jogo. Então, a gente quer fazer ele ficar chinino no Switch. Beleza, galera, a gente entende isso, tá anunciado já. Mas esses casos nos livram de vários dos reais problemas dessa prática, porque sim, não é só uma frescurinha. Você tem os problemas de, vou listar aqui, não pode tomar uma decisão tranquila de onde você vai comprar o jogo que você quer comprar, em qual videogame você quer, caso você tenha 2 consoles igual eu. Aí o cara vai lá, compra no outro console, né, o console secundário dele, e aí eles vão lá e anunciam a versão para Nintendo Switch, sendo que, na verdade, a pessoa queria o jogo no Nintendo Switch. Eu sei que esse é o meu caso e eu sei que é muito caso de muitos de vocês que estão aqui assistindo, principalmente porque tem um modo portátil e tudo mais. Segundo problema, essa prática, ela deixa quem só tem o Nintendo Switch na aflição, entre aspas aqui, sem saber se o jogo vai vir ou não, ou sem saber se guarda dinheiro pra comprar aquele jogo ou não. Terceiro problema, e aí se o cara decidir pegar o jogo, mesmo atrasado, fora do hype de lançamento, que é quando o jogo mais vende, muitas vezes ele pega um jogo online já com menos gente jogando, ou com um nível de jogadores já alto, e ele começando tipo do zero, aprendendo o jogo ali, vai apanhar pra caramba quem tá jogando online. Outro problema, às vezes acontece da empresa abaixar o valor do jogo pelo atraso, né, o que é muito bom, mas às vezes não. Aí o comprador de Nintendo Switch já perdeu várias promoções e ainda tem que jogar atrasado, pagando mais caro. E o maior problema, pelo menos pra mim que tá tão envolvido nisso, é que tipo desgasta a comunidade. Como eu falei antes, ressuscitando aqueles papos de não roda, só vende Mario, esse tipo de coisa, entre outros problemas, sabe? Eu não sei por que as empresas fazem isso, né? Eu não posso vir aqui falar o motivo com certeza pra vocês, até porque de repente tem mais de um motivo e cada caso é um caso. Mas o que eu sinto é que tipo assim, eles usam o Nintendo Switch como uma forma de renovar o ciclo de hype pra aquele jogo, sabe? Tipo assim, obrigado por jogarem a Season 1 do
nosso jogo e na Season 2 teremos um novo passe, um novo personagem jogável. Olha só que surpresa, uma nova versão para o Nintendo Switch também. E aí muita gente que volta a hypar o jogo volta a ganhar notícia nas redes sociais, ele ganha um segundo ciclo de marketing, né? E muita gente comenta que acredita que, tipo, o próprio Genshin Impact é um caso desse, que eles estão esperando um momento propício para o anúncio da versão do Nintendo Switch gerar mais hype ainda. E eu sinto algo que nessa linha realmente está acontecendo. Pelo menos é o que parece, né? A gente já falou aqui sobre o Nintendo Switch não ser console primário, mas parece que tem empresa que enxerga o consumidor de Nintendo como consumidor secundário. Risos, né? Mas lágrimas, na verdade. Cada kkk é um choro. É zoado isso, mano. Tipo, faz sentido como estratégia de mercado você fazer isso. Mas como consumidor, é o que é o meu papel, é zoado. E talvez, eu disse aqui, talvez isso seja uma herança dos jogos portáteis, porque sempre foi muito comum nos videogames portáteis as empresas fazerem versões de jogos antigos com o marketing de agora você pode comprar o nosso jogo de novo, só que portátil. Tipo o Doom no Game Boy Advance, eu não sei se vocês sabiam que tem Doom, mas tem. E sim, a gente gosta de ter um jogo podendo ser jogado no modo portátil, mas pô, a gente tá em outra era, né? A gente merece jogar no Nintendo Switch o jogo assim que ele sai no lançamento. Mas infelizmente eu não posso deixar de pensar que essa prática só ocorre hoje em dia, que lá no começo do Nintendo Switch, como eu falei no começo do vídeo, e como eu falei lá no vídeo das duras verdades, o público Nintendo comprou os portes atrasados e comemorou os portes atrasados, e eu continuo comemorando, porque é uma coisa que não acontecia no passado, e finalmente a gente estava vendo voltar o apoio das third parties pro Nintendo Switch. E aí muitas empresas acabaram vendo o Nintendo Switch como o local do segundo hype, o local do segundo lançamento. Mas pô, não era essa a maneira que o público queria ser recompensado por apoiar jogos atrasados, né, mano? Obviamente não era, cara. A gente quer os jogos no lançamento e as empresas querem lançar com o jogo atrasado no Nintendo Switch, porque quando ele lança no Nintendo Switch, ele volta a ficar hypado, ele não vende só no Nintendo Switch. As outras versões dos outros consoles voltam a vender também. E muitas vezes, como eu falei, essas outras versões já caíram de preço e no Nintendo Switch tá lançando com preço cheio. Isso tem diminuído, tá? Isso tem acontecido menos. Mas sinceramente, e porque em vários casos as empresas sabem que não lançar no Nintendo Switch no lançamento é um tiro no pé, isso acaba sendo diminuído, tá? Tá melhorando, mas ainda acontece. Isso ocorre muito no Japão, cara. Tipo, o Japão é o mercado do Nintendo Switch. É o que mais vende de muito longe. Você não lançar, a empresa não lançar o jogo dela no Nintendo Switch no lançamento é pedir para perder vendas no Japão. Mas é triste que, novamente, precisou doer no bolso para poderem mudar essas práticas ruins, e é a vida. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo? Vamos concluir. Esse vídeo aqui é um desabafo novamente. É algo que não apenas eu, mas a comunidade nintendista sente e quer botar pra fora. Tipo, eu fiz isso, eu botei pra fora, é isso que eu fiz. Existe uma lição no fim do vídeo? Eu não sei, mano. Apoiem os jogos que optaram por sair no lançamento? Talvez essa seja a lição. Talvez a lição seja, voltando ao que eu falei lá atrás, cara, no outro vídeo lá, eu queria que a Nintendo ela investisse mais nas empresas que fazem portes pro Nintendo Switch, colocasse um pouco mais de dinheiro para as empresas fazerem, tipo, fazer uma coisa um pouco mais agressiva no mercado, igual a gente fala que a Sony faz, né? O lance da maleta preta de dinheiro, para as empresas lançarem os jogos no lançamento, já que isso acontece tanto. A Nintendo tem algum incentivo para fazer isso? Talvez não, porque o Switch vende muito de qualquer forma, sabe? E é bom. Mas, cara, pra comunidade ficar feliz, eu acho que vale a pena, sabe? Pro videogame não parecer secundário, eu acho que vale a pena. Não sei, quem sou eu pra alguma coisa? Vocês deixam a opinião de vocês. Mas além de um desabafo, eu acho que esse vídeo é uma grande timeline também sobre a comunidade e os jogos third party, e eu acho que é uma história que merecia ser contada também, sabe? Porque vocês sabem que o pessoal fala demais por aí, inventa cada coisa, então, tipo, novamente, eu tô aqui desde o início. Eu vi tudo acontecer, eu cheguei a ser crítico no final, eu cheguei a ser bastante crítico lá no início, eu errei bastante, mas o cerne da questão continua acontecendo, tá melhorando e a gente tem que continuar cobrando essa melhoria. Igual eu venho fazendo nos últimos 5 anos aqui no canal, cobrando essa melhoria, reclamando dessa parada e incentivando também os jogos no lançamento. E se você viu tudo isso acontecer ao longo do tempo também, ou se você vê essa melhoria acontecendo, comenta aqui embaixo e confirma que eu não tô inventando essa história, tá? Então, que esse vídeo seja também uma grande defesa da comunidade que sim, deu e dá apoio e merece respeito pelas empresas que fazem jogos third party pro Nintendo Switch. No fim, é claro que a gestão do Nintendo Switch é um marco na questão de apoios third party. Eu acho que isso não vai perder no futuro, só tende a melhorar. Ainda não tá 100%, não tá como nos outros consoles, não tá como os nintendistas realmente gostariam, porque a gente gosta de jogos third party, pelo menos boa parte
parte dos nintendistas, mas cara, melhorou demais e o saldo geral é muito positivo. E não podia ter essa pedra no sapato mais, né? Já passou da hora. Ufa, tirei do meu peito. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não é de nenhum quadro específico aqui no canal, mas pode até se tornar um. Será, mano? Não sei se eu queria, mas sei lá, deixa pra mim aqui se vocês queriam um quadro de desabafos, um quadro, sinceramente, duras verdades, sei lá. Deixa pra mim aqui o que vocês preferem. Obviamente eu não deixaria de fazer as outras coisas que eu já faço aqui no canal, tá? Mas me digam aí, tem um outro vídeo, né, aqui no canal um pouco menos treta, entre aspas, aqui, e mais um de desconfiança, uma insegurança aí que eu tenho aqui na cabeça, mas tudo em seu tempo, não sei se eu vou fazer, tá bom? De qualquer forma, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um like aqui no vídeo se você curtiu, inscreva-se no canal Coelho do Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative esse sininho de notificações aí pra vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, e dá uma olhada na NT Project Shop. O Brunão, cara, é o Bruno Benatti, o cara é muito firmeza, é um cara trabalhador, tá com uma loja pequena, ele faz o processo bem transparente pra todo mundo que tá lá no grupo do WhatsApp dele. Entra lá e segue ele lá no Instagram, entra lá na loja no Instagram, você vai ver, os produtos são mais baratos, a importação é feita direitinho, é um cara bem pessoal, vocês sabem quem é a pessoa por trás daquele negócio todo. Ele tem uma loja lá no Mercado Shop, lá com o Mercado Pago e tudo mais, que vocês podem utilizar com bastante segurança também o pagamento. Vocês sabem quem é a pessoa por trás, então vocês sabem que a pessoa tem uma reputação a zelar. O link deles estão aqui na descrição, NT Project Shop, é só você seguir lá no Instagram, dá uma olhadinha lá no grupo de WhatsApp, no site e tudo mais. Ah, no nintendobarato.com.br você também encontra os produtos deles, né, pra você ver como cara de confiança ele foi parar lá no site, tá bom? É isso aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido. As minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no TikTok, também no Instagram. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e sejam gentis com as pessoas, por favor, isso é bastante importante, tá bom? Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!